Deus abençoa, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, bem rapidamente eu tenho que postar esse vídeo de resposta porque a irmã está atribulada. Amém? Vou postar uma resposta aqui para a irmã do canal Depressão Tem Cura? Para Deus nada é impossível. Amém? Ela postou assim no meu canal, olha. Irmão Sandro, me socorra. Estou sem saber o que fazer. Na roça, um pastor junto com a minha mãe, antigamente era assim mesmo. Junto com a minha mãe, resolveram me casar com 16 anos, com um irmão muito mais velho, tirando meu pai de licença do sanatório para assinar, pois é louco até hoje, entre parênteses. Eu nem sabia o que era casamento. Irmão, até desviei. Ela continuou. Um pouco de tempo eu me separei. Vivo há 15 anos com outro. Agora voltei para Jesus e agora estou sem saber o que fazer. Irmão Sandro, me responda, por favor. Meu ex-marido ficou louco e está sozinho, pois se separou da companheira para entrar em comunhão. E ficou depressivo, desequilibrado. Está doente e sozinho. Encheu a casa de animais de rua. Está com trombose nas 2 pernas. Eu tenho uma amiga que casou com um pastor divorciado e se separou para se consertar. Nesse caso, ela não sabia. Ela pode casar com um solteiro ou viúvo ou tem que ficar sozinha? A pergunta foi mais para a amiga dela que ela. Mas vou responder. Amém? Primeiro para a senhora. A irmã foi forçada a casar. Naquela época era assim mesmo. Amém, irmã? E foi casada no papel. E a lei dos homens, para Deus, tem tanto valor como a lei de Deus. Porque você foi casada pela lei. Presta atenção. Você se separou e está com outro. Quem sou eu para mandar você separar, irmã? Jamais. Deus me livre. Eu chegar para uma pessoa que está casada com um filho e mandar separar, longe de mim. Mas eu vou pregar agora a Bíblia. Amém? A Bíblia fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem vai e vende tudo quanto tem e compra esse tesouro. E a Bíblia fala que Jesus é a pérola de grande preço, que o homem ou mulher vai e vende tudo que tem e compra esse tesouro. Se a palavra de Deus mandasse andar escrito Jesus na testa, nós tínhamos que andar escrito Jesus na testa. Se a palavra de Deus mandasse andar só de preto, nós tínhamos que andar só de preto, porque o pecado é a transgressão dos mandamentos, é a transgressão da lei. Então o que a Bíblia manda, irmão, não temos como nós contender com Deus. Vou deixar uma observação, amém? Se a Bíblia fala que não, é não, porque nós vamos ser julgados pelos livros, a Bíblia. Então os livros, as cartas paulinas, as cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, Romanos, vai tudo ser aberto e vai julgar nós segundo o que está escrito no livro, amém? Uma meditação para a senhora. Agora a sua amiga, irmã, presta atenção. Você disse assim, olha... Eu tenho uma amiga que se casou com um pastor divorciado e se separou para se consertar. Nesse caso, ela não sabia. Ela casou com um pastor, então o pastor não era homem dela, né, Valéria? A amiga dela casou com um pastor divorciado, sem saber. Quando ela soube, ela separou. Então não era homem dela, ela pode casar, porque não era homem dela. Já foi assinado. Mas ele já tem assinatura com outra mulher, o que vale é a lei. O que vale é a lei. O que vale é a lei, mas se ela tiver ido no cartório com esse homem e feito um casamento, ela se ligou a ele. Entendi. A Bíblia manda, fala muito claro que não dá mais para ninguém pecar e nem errar. Fala que se tiver casado, tá preso o marido até que ele morra. Independente se ele era casado ou não. Mas ele já tinha uma nova esposa. Não interessa, Não, mas ela casou. eu respeito sua observação, mas agora eu vou dar a minha. Porque minha esposa falou que não pode. Mas agora eu vou dar a minha observação. Amém, irmão? Respeito a minha esposa. Ela falou, ó, pela lei está ligada ao marido enquanto morra. Mas na minha observação, aquilo não era homem dela. Era homem de outra. Ela estava em adultério. E quando ela ficou sabendo que era homem de outra, ela separou. Ela vai pagar pelo erro dela. Porque não era homem dela. Marido é quando é da mulher. Era de outra mulher. Então ela obedecendo a palavra de Deus, e diferente dela estar feliz com ele ou não, ela separou. Eu, particularmente, se eu fosse ela, orava. Não vou falar nem que sim, nem que não, mas vou fazer uma observação. Não passar na frente de Deus. Para mim, não era homem dela. Não era. Porque ela, presta atenção, ela casou com ele, ela podia estar até feliz com ele. Aí, de repente, ela descobre que ele era casado e sai fora. Ela obedeceu a Bíblia. Agora, ela pode pagar pelo erro dela. Mas
vou deixar bem claro. É preferível orar. Não escuta o irmão santo não, porque essas coisas é coisa séria. Deus fala, irmão. O mal do crente é achar que Deus não fala. Né? Voltando aos primórdios, que tinham concubinas. Então as concubinas poderiam largar aquele homem que era delas, entre aspas, e ser mulher de outro homem? Ser concubina de outro homem? As concubinas naquela época eram negociáveis. Eu já estudei sobre isso. Elas eram negociáveis. Um rei trocava concubina com outro rei. As concubinas vinham por causa da esposa. Tipo assim, o pai dava concubina para lavar vasilha para a esposa. Então a esposa vinha com as concubinas. Mas a esposa podia despojar das concubinas, porque não era do marido, era da esposa. E as esposas davam as concubinas para o marido ter relação. Era da esposa, era produto. Concubina era produto. O casamento era só com a esposa. A esposa mesmo era o... segundo os costumes daquela época, né? Mas, boa observação da minha esposa. Eu aconselho vocês a orar. Amém? Agora, ela fez a coisa certa. Ela saiu fora quando viu o pecado. Eu vi isso aí como certo. Agora, no seu caso, minha irmã, que você foi casada, se eu fosse você, eu orava também. Porque o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande preço. Come, vai e vende tudo quanto tem. Amém, minha irmã? Eu sei que os pais do passado faziam isso, mas eu aconselho você também a orar. Porque no papel, você teve um esposo. Agora, ele também era casado, que você falou, né? Deixa eu ver. Meu ex-marido ficou louco e está sozinho, separou da companheira para entrar em comunhão. Aí tem que ver se ele não era casado, igual o caso da outra. Se ele não era casado, infelizmente, irmão, o seu caso é mais complicado que o caso da outra irmã. Amém? Fica a resposta para a senhora, mas tudo orando, irmão. Irmão santo não é ninguém, não. Eu só estou fazendo estudo e postando no meu canal. Se eu fosse seu pastor, eu não entrava nessa bomba, eu mandava orar. Sou doido? Mandar desfazer uma família? Sou doido? Né? Eu aconselharia dentro da Bíblia, porque pecado é a transgressão da lei. Se está na Bíblia que não pode, não pode. Amém? Aconselharia dentro da Bíblia, aí cabe a sua fé. Seu Deus tem mais valor que tudo para você. A Bíblia fala que largar pai, filho, mãe, esposa, propriedades por amor de mim, receberá muito mais no reino dos céus e nessa terra, no reino dos céus e na vida por vir, a vida eterna. Aquele que largar. Então o reino dos céus é feito de renúncia. Aquilo que nós vemos que é pecado, nós largamos. Renúncia. Amém, minha irmã? Então eu aconselho as duas a orar. A resposta para a irmã. Amém, irmã? Que Deus abençoe você. Agora a outra irmã fez mais certo. Ela viu que é pecado, ela pulou fora. Amém? Porque não era esposo dela, era esposo de outra. Por exemplo, aqui, minha esposa sabe, tinha uma amiga da minha esposa que levou uma missionária lá para casa dela. A missionária chegou lá falando em língua, pulando e papou o esposo dela e rachou fora. Então, aonde ela tiver, se um pastor receber ela em comunhão, tem que mandar ela voltar para trás, para casa do esposo dela, porque o homem que está lá com ela não é esposo dela. Ela foi furtada do esposo. Papou o esposo dela e foi embora. Aí chega lá, eu quero entrar em comunhão porque eu casei com esse homem. Espera aí tem que pegar a certidão. Esse homem não é seu não, irmão. Esse homem a senhora papou de outra mulher lá atrás. A senhora tem que ir lá devolver, voltar e entrar em comunhão. Amém? Então, a pessoa que pega um esposo de outra mulher, ela está furtando. Porque não é esposo dela. Não é esposa dela. Aí se a outra que casou com esse outro. Aqui, Valério, uma observação. Ô, Valério, uma observação aqui que eu vou fazer pra você. Aqui, ó. A sua amiga que perdeu o esposo pra outra, a outra deve ter casado com ele lá. Se ele voltar pra esposa, a esposa não tá errada não, porque o esposo era dela e ele é casado com outra também. É essa a observação. Mas se ela largar também e unir ao esposo, está certo. E ela também casou com outra. Aqui minha esposa está falando. E a amiga dela perdeu a fé porque perdeu o esposo e casou com outro. Mas se os dois voltar e largar os dois esposos, eles não pecam voltando não. E eles também foi casado com outro. Aí eles estão amando a palavra de Deus e reconciliando ao que é certo. Amém? Aí fica a observação para esse caso que essa irmã fez. O que ela fez foi bonito. Quando ela viu que é pecado, ela saiu. Então o caso dela é menos complicado que dessa irmã, que foi casada aos 16 anos. O pai e a mãe assinou, ela casou e agora ela largou e está com outro. O caso dela é mais complicado que o da amiga dela. No caso Os dois têm que orar, mas o da amiga dela eu acho que está solucionado. Ela fez a coisa certa, assim. No caso dela, eu acho que ela deveria orar fala primeiro, alto, fala. porque ela não assinou com as mãos dela, foi assinado. Ah, sim. Uma observação da minha esposa para você também. Ela não quis, ela nem sabia.
Mas não deixa de ser um casamento, porque foi validado pela lei. Falando que tem que orar. Minha esposa está falando que no seu caso tem que orar também, que não foi assinado pela sua mão. Foi assinado pela mão da sua mãe e do seu pai. Mas foi casado pela lei. Por isso que o seu caso tem que orar. Agora o da irmã lá é bom orar, porque eu não sou Deus, mas eu acho que o caso dela está melhor que o seu. Mas os dois têm que orar. Amém? Apesar que se a gente for olhar na Bíblia, o livro de Gênesis, quando fala que Abraão pediu ao servo para ir na parentela dele buscar uma esposa para o filho, ele chegou para o pai da moça e pediu. Ela só foi ter com Isaac porque o pai abriu mão dela. É verdade, boa observação. Porque a minha esposa está falando que quando Abraão mandou buscar uma esposa da parentela dele, ele pediu o pai para liberar Rebeca, né, Valéria? Rebeca para Isaac. E o pai liberou. Né? Então foi consentido ali casamento. Então a irmã tem que orar. Tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, Deus abençoa. Fique em paz, em nome de Jesus. Ora a Deus, minha irmã. Não faça nada sem orar.